Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Pareci crente hoje, né? Graça e paz. Irmãos, eu sei que o ambiente é de alegria, porque a irmã nossa foi para o céu. Fica saudade, mas E fico desconcertado porque o assunto não é aquele assunto que vai fazer a gente ficar com indigestão na hora do almoço. E é isso que Tiago faz, né? Ele acaba causando alguma indigestão em nós porque ele nos confronta com, com o que a Bíblia diz ser a verdade e muitas vezes com a verdade que nós praticamos, ou pseudo-verdade que nós acabamos por praticar. E como eu costumo ser breve, serei mais uma vez nessa manhã, então vou ler Tiago, capítulo 1, versículos de 9 a 12, mas eu vou ler numa tradução alternativa de Eugene Peterson, chamada A Mensagem. É a Bíblia, tá? Só que é uma paráfrase. Então, eu acho que os irmãos vão se atrapalhar se seguir na versão de vocês, tá bom? Sugiro que escutem, para nós começarmos nessa manhã. Quando os que estão numa pior melhorarem de vida, podem comemorar. E quando os ricos de nariz empinado perderem tudo e tiverem que viver na pior, comemorem também. As riquezas têm vida curta como a flor do campo. Não dá para contar com ela. Vocês sabem que o sol se levanta, esquenta e o seu calor intenso faz a flor murchar. Suas pétalas secam e, antes que se dê conta, sua bela aparência se foi. É isso que acontece com as riquezas. Tudo é tão passageiro que, quando todos começam a admirá-las, num piscar de olhos, já se foram. Aquele que encara lutas e aflições e as superam é um felizardo. É gente assim que ama a Deus e é fiel de verdade. Eles receberão como recompensa a vida plena. Deus, queremos te agradecer mais uma vez por esse dia de vida e pelo discernimento que o Senhor nos dá de compreendermos a sua vontade para nossas vidas e para nós como igreja de Jesus Cristo. Pedimos que hoje mais uma vez o Senhor nos confronte com a tua palavra para que a gente seja a sua igreja de verdade, como o Senhor quer que sejamos. Em nome de Jesus, amém. Eu não poderia tirar esse texto do contexto. O contexto dele é de prova, como nós vimos a semana passada. É o contexto de prova e ser aprovado. E nós vimos que toda aprovação, ela tem o objetivo de nos tornar aprovados, de nos tornar maduros. Nos tornar maduros. Hoje nós devemos estar maduros o suficientes para viver a nossa vida. Amanhã, a nossa maturidade deve ser a ideal para viver amanhã, até alcançarmos a perfeição na eternidade. Ou seja, hoje precisamos estar perfeitamente maduros para o que vivemos hoje. Precisamos hoje estar perfeitamente maduros para o que vivemos hoje. E o contexto agora que Tiago nos traz é falar sobre pobres e ricos. E ele fala que os pobres têm tudo no Senhor. E os ricos que não ousem viver para as riquezas ou confiar a sua vida nelas. A questão aqui é da inconstância da vida. Ele coloca um pobre que pode chegar a uma posição de destaque, uma posição de honra, e coloca um rico e que pode ter um revés na sua vida e chegar a uma posição em que o pobre estava. E diz que todos estamos sujeitos a isso.
A questão é como vamos lidar com isso. Se temos a maturidade suficiente hoje para lidar com o que estamos vivendo hoje, com os que estamos vivendo agora. E falando em dinheiro, nós precisamos pensar que nós não podemos ser escravos das coisas. E nós vamos identificar claramente. Se vazar alguma coisa, o pessoal do EBD, do que eu falei lá em cima, vai acabar vazando alguma coisa. Porque me veio a ilustração que eu dei lá em cima. Você que tem filho, ou que pretende ter filho. Todo mundo faz o buffet de aniversário do bebê. Desde 1 ano até certa idade, até o filho falar, nossa pai, tá chato me levar no buffet infantil. Aí faz, e custa no mínimo, sei lá, 5 mil reais, segundo as cotações dos irmãos. Só que chegou uma época de crise que o irmão não pode pagar o buffet do seu filho. De 5 mil reais não dá para fazer o buffet. Aí o que acontece? O irmão fica se sentindo humilhado. Deus, o que eu fiz? Porque eu não posso pagar. Que humilhação, Senhor. Eu não posso dar uma festinha de aniversário de 5 mil para o meu filho. Deus está falando aqui para a gente que assim, filho, pega o fubá, o leite, o ovo, o açúcar que tem na sua casa, faz um bolinho e põe uma velinha e canta parabéns para o seu filho, porque você tem que celebrar a vida. Se você não tem dinheiro, você não celebra, quer dizer que você está celebrando o dinheiro e não a vida do seu filho. Nós gostamos, e eu gosto de criticar o rico, porque a Bíblia critica o rico. Só que o problema é que nós, pobres, muitas vezes agimos pior do que os ricos. Aqueles, pobres com o rei na barriga, Que Deus, o nosso Deus é o nosso estômago. Como é fácil, como é legal criticar o rico. Mas a Bíblia, ela fala do pobre. Ela fala que o evangelho é para o pobre, mas o pobre tem a condição de viver na sua disposição como rico, como um arrogante que acha que tudo depende do dinheiro. E tudo depende das posses. Então nós temos, quando tivermos posses, ser humildes. E quando não tivermos posses, continuar vivendo, sabendo que quem sustenta é o Senhor. O mesmo Deus do rico é o Deus do pobre. E isso é apenas para introduzir o assunto, para a gente notar a aprovação em que a igreja de Jesus Cristo vive. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, o homem, Deus humanizado, que esvaziou-se de toda a glória, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele se humilha, nasce de uma mulher, porque ele é Deus. Às vezes a gente se conforma. Deus nasceu de uma mulher. E acha isso tão comum. Não é comum, isso é humilhante. O próprio Deus vir ao mundo, encarnar e nascer de uma mulher. Aí ele começa seu ministério. Primeiro que ele é trabalhador, Aprende o ofício do pai. Tem que trabalhar, tem que suar. Tem. Aí depois ele começa um ministério propriamente dito. E é sustentado, muitas vezes, pelas mulheres. E o curioso dessa informação é que a gente descobre que o dinheiro não é tão necessário para o evangelho. Se o dinheiro fosse tão necessário para o evangelho, Jesus tinha dado a tesouraria para um cara sério. Não teria dado a tesouraria para Judas, que metia a mão na bolsa e pegava dinheiro. Então aqui a gente já aprende uma coisa tremenda. Deus não precisa do seu dinheiro. Vou falar mais. Deus não quer o seu dinheiro. Para de dar seu dinheiro com dó e para de dar o seu dinheiro e querer mandar nas coisas. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus precisa do seu coração na obra. Se o seu coração estiver na obra, o seu dinheiro vai estar. Sua disposição vai estar na obra. A questão é que o evangelho de hoje mudou. O que é ser abençoado hoje? Hoje ser abençoado é quem recebe o que acha que precisa de Deus.
E a mim parece que no Evangelho, ser abençoado é aquele que recebe e divide o que recebeu. E aqui há uma grande diferença. Ser abençoado não é apenas receber, mas é receber e dividir o que recebeu. Só que nós estamos acumulando riquezas. A Igreja de Cristo parte de um trauma que só acumula riquezas e não olha para a necessidade. Eu fico pensando, um dia, se a irmã Floripe, ainda bem que ela não está aqui, não está, né? Não está, estou enxergando bem ainda. Se um dia a irmã Floripe chegar para mim e falar assim, irmão, eu não estou com um problema lá na minha casa e eu estou para ser despejada. A minha pergunta é, o que a gente vai fazer com a irmã Floripe? Poderia ser você, tá? Veio Floripe na minha mente. O que a gente vai fazer com a irmã Floripe? Uns vão dizer, eu poderia dizer, não vou pôr na minha casa porque é lá no quarto andar, né? Ela não anda direito. Tem que ter um empecilho na minha casa, Deus me livre. Tá bom, na igreja tem banheiro, tem quarto, a gente pode, olha quantas instalações que a gente tem, mas ela já é idosa, ela não vai ter força. A gente vai sempre empurrar para um lado, e no mínimo, o do coração mais duro vai falar, ela tem família, a família que acolha, mas nós somos a família. Nós somos o corpo de Cristo. Nós estamos olhando muito para a estrutura e crescendo dos irmãos. A Igreja de Cristo espalhada no mundo, é engraçado como ela tem se preocupado em montar mega estruturas. Prova disso é o Templo de Salomão. Uma obra dantesca, horrível. Horrível pelo custo. Pelo custo. Pelo custo. Enquanto as pessoas do lado estão morrendo de fome. Não cabe na igreja de Jesus Cristo algo assim. A igreja parece que sofre daquele trauma. Sabe o pai como é pobre? Pobre, pobre, pobre. Cresce, arruma um emprego e dá tudo para o filho. Enche a casa. Tem lá vários tipos de Danone, de Yakult, todo tipo de carne, todo tipo disso e daquilo outro. E a igreja parece que está agindo assim. E está acumulando riqueza. Só para ela. Porque só serve para a casa dela. Aquilo não extrapola o outro. Não extrapola as paredes da sua casa. As igrejas parecem que só querem ser ricas. Quer aparecer no Facebook. Olha o que eu fiz. Olha o quanto de cestas básicas que eu dei. Fazendo manutenção da pobreza. E não extinguindo a pobreza. Abençoado é quem empobrece para enriquecer o outro. Abençoado é quem empobrece para enriquecer o outro. Não foi isso que Jesus fez? Se esvaziou, sendo Deus, empobreceu para nos abençoar. O problema é que a gente quer palco. E o problema de a gente querer palco é que todo doido alguém arruma um palco para doido. Sempre tem alguém que arruma um palco para doido. Para alimentar as megalomanias das pessoas. Mania de grandeza. Querer ser grande. Querer ser reconhecido pelo tamanho do templo. Nunca se viu tanta ação para chegar em lugar algum. Nunca se viu tanta ação da igreja de Jesus Cristo para chegar a algum lugar algum. Comentei com os meninos agora na EBD. 12 homens evolucionaram o mundo. Hoje somos 42 milhões de evangélicos no Brasil. E a gente não consegue fazer cocequinha no nosso bairro. Por quê? Porque a gente vem para a igreja. A gente vem para o culto. E tem que ficar chorando para alguém ajudar no ministério infantil. A igreja fala de prosperidade e ignora o pobre. E pobre, Lucas fala de pobre. Pobre, pobre mesmo, não é pobre de espírito. Já estou falando isso para os jovens há muito tempo. É pobre,
Assim como o cego é cego e o mudo é mudo, no texto, está falando de pobre. A igreja tem que agir na pobreza da comunidade. Quando a gente compreender isso, meu irmão, sabe, hoje não vai ter assembleia, ia ter, mas não vai ter não. Nós temos uma meta de 11 mil reais. Mas antes de atingir essa meta, a gente tem que atingir a meta dos nossos irmãos que não têm arroz em casa. O que adianta ter 11 mil reais no caixa? Pagar as contas. E o nosso irmão não tem arroz. Arroz básico. Não sei se é do Nordeste, farinha, você gosta de feijão? Não sei. O mínimo. O mínimo. O mínimo. E sabe por que a fome existe? Porque quem tem 2 pães não doa um. Alguns meses atrás tinha pão que mofava em casa. Que vergonha. Pão mofar em casa. Isso é a vergonha da igreja. É a vergonha da igreja. Alguém passar necessidade debaixo dos nossos narizes. É a prova de que estamos falhando. Porque a igreja parece que só faz jardinagem. Eu sei que é duro, irmãos, porque eu quero dizer uma coisa. Eu sou igreja, tá? Não estou falando você, igreja. Estou falando eu, igreja, nós, igreja. A gente quer deixar as coisas bonitas. Para parecer bonito. De que está tudo bem. Não está tudo bem, irmãos. Não está. Leia a igreja de Atos. Leia as cartas. E compara a igreja de Jesus Cristo com a igreja que existe hoje. Ensinava na EBD. A igreja que vivemos hoje, até na sua arquitetura, se parece com a igreja de Constantino de 313. É gritante. E a gente se acomodou a isso. A gente celebra 31 de outubro. A reforma protestante. Oh, que lindo! Mas a reforma não chegou aqui. Não chegou no nosso vilarejo. Não chegou na nossa comunidade. Não chegou. Aquela primeira não chegou, a de Jesus Cristo. Quanto mais essa do século XVI. O cristão não pode viver de maneira extravagante, porque ele tem uma visão e investe todos os recursos para cumprir essa missão. Eu lembro o pastor Daniel, ele enriqueceu o nosso vocabulário. Ele diria que nós aplicamos uma força dantesca para viver de maneira nababesca. Ele diria isso. Eu falei, a gente luta tanto para ter dinheiro, para ter luxo. E eu vou dizer uma coisa aqui, é pecado querer ter um Lamborghini. Porque o seu dinheiro é para a obra. E eu vou falar uma coisa, não tem rico no reino dos céus. Porque o rico de dinheiro, ele disponibiliza sua riqueza para Deus, então ele se torna pobre. Ele tem acesso à riqueza, mas é pobre. Porque tudo que tem é para a obra. Pensa numa igreja de 1000 membros. Igreja de 1000 membros, e esses 1000 membros, eles são miseráveis. Miseráveis é quem ganha hoje 70 reais. Numa igreja de 1000 membros, que ganha 70 reais, essa igreja vai ter um caixa de 7 mil reais. É rica, milionária. E pode ter certeza que esses miseráveis, nenhum deles vai passar fome. Porque quando faltar para um, é do caixa que vai sair. É do caixa, gente. A manutenção da parede rachada, a gente vai fazer com boa vontade, não vai sair do caixa da igreja. Porque o caixa da igreja vai estar comprometido com a comunidade, com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a igreja do primeiro século, a igreja da Bíblia. Essa é a igreja que nós lemos na palavra de Deus, não é outra. Não é outro. Você quer saber o que você possui de verdade? Se você acha que tem alguma coisa nessa vida,
É assim. Pensa numa coisa que você tem. Agora, se você precisar doar essa coisa, você doaria? Não responda. Se você não conseguir doar essa coisa, é essa coisa que te pertence. Se você não conseguir doar, é a coisa que te pertence. O perigo de ser rico é a riqueza te possuir, em vez de você possuir a riqueza e utilizá-la para a obra de Deus. Engraçado que rico e religioso só fala de eternidade, né? Eu gosto disso. Rico e religioso gosta de falar da vida que há de vir, da eternidade. O interessante é que esse texto, no final, na minha versão que eu li, quando ele fala de vida plena, no final do versículo 12, e eu vou ler em uma outra versão alternativa, vida que o Senhor prometeu aos que o amam, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Não é vida eterna aqui que ele está falando. Sabe por que não é vida eterna? Porque ele está falando da provação aqui na terra. E ele está falando de vida plena aqui na terra, em meio às provações aqui na terra, para alcançarmos a maturidade aqui na terra, para vivermos de maneira adequada aqui na terra como igreja de Jesus Cristo. Não é vida eterna, é vida aqui. A gente fica pensando em vida eterna e não traz a eternidade para o presente. Porque se a gente se incomodar apenas em salvar a alma, vai ser assim, vai para o céu mesmo, quem morra de fome, está garantido o céu. Já preguei o evangelho, ele levantou a mão, vai para o céu de barriga vazia mesmo. No céu vai ter o pão da vida. O texto diz que a gente pode ter vida plena sendo rico ou sendo pobre. Podemos ter, é possível termos vida plena sendo rico ou pobre. Sendo pobre, confiando que o sustento vem do Senhor. Sendo rico, tendo certeza que tudo que tem acesso vem do Senhor. E em comunidade, não desprezarmos o outro. O corpo de Cristo. Estudamos tanto tempo uns aos outros. Quantos mandamentos uns aos outros nós temos? Mas parece que não sai daqui, dos nossos conceitos, do que a gente sabe. Porque é difícil levantar do sofá de casa e praticar isso. A igreja é um projeto de Deus. Mas não há um cristão satisfeito com o rumo que a igreja de Jesus Cristo tomou. E se tiver um cristão satisfeito com o rumo que a igreja de Jesus Cristo tomou na história, é porque não lê a Bíblia. É porque aprendeu de alguém e só repete um modelo. Isso é um problema nosso. Porque nós somos a igreja. É um problema meu. Não é uma crítica desproporcional. É um problema meu. Que nós precisamos começar a atuar isso. A igreja é um projeto de Deus. E o interessante disso é que a igreja não tem inimigos. O único inimigo que a igreja tem, ela está derrotada. Já está derrotada. Lembra quando Pedro fala assim, se Jesus pergunta, quem estão dizendo aí que eu sou? E começa a dizer, e Pedro fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala, sobre essa pedra, essa afirmação. E ele diz assim, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. E sabe o que isso quer dizer? Que a igreja não tem inimigo. Sabe quem é o inimigo da igreja? A própria igreja. A própria igreja que não conhece o que Jesus idealizou para ser igreja. A Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor da igreja de Jesus Cristo. Não é o amor que diminui. Olha que interessante. Não é o amor que diminui.
É a iniquidade que toma conta do amor. Porque nós, Igreja de Jesus Cristo, não estamos atentos ao nosso papel como igreja. Nos enrolamos nessa maldade. Nos envolvemos nessa maldade. Hoje mesmo eu vi a foto de uma igreja. Teto de palha. Chão pisado, terra. O pessoal orando de joelho. Ah, eu vou ajoelhar minha calça nessa terra? Tá de brincadeira. Quanto que tá amaciante? A gente precisa amaciar o nosso coração com a palavra de Deus. Nós somos igreja em qualquer lugar. Na minha casa, na sua casa, na praça, na frente da padaria. Em qualquer lugar. Não importa onde vamos nos reunir. Continuaremos sendo igreja de Jesus Cristo. Igreja miseravelmente rica, que paga as suas contas em dia. Mas vidas não são transformadas. A igreja nunca foi tão próspera. Igreja de Jesus Cristo. Tão próspera e tão insalubre. A igreja de Jesus Cristo deixou de ser igreja. Tem um nome de igreja. Tem cheiro de igreja. É igual aquele remédio antigo, Denorex. Tá rindo porque você usou, né? Mas deixou de ser igreja. Não tem mais função de igreja. Meu convite nessa manhã é que dê dor de estômago no seu almoço. Ao repensar o que é a igreja de Jesus Cristo. Porque a gente repete um modelo há anos. Que se afasta no modelo, desse modelo. E Tiago vem agora, depois de séculos de ter escrito, nos reeducar. Porque ele percebeu que não pode mais perder tempo naquela época. Tiago, ele não acreditava em Jesus Cristo. Você pode ver isso no Evangelho de João, capítulo 10. Os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Aí quando chega lá em 1 Coríntios, Jesus já está ressurreto. Ele presta atenção e nota que o irmão dele era o Cristo. O meio-irmão dele era o Cristo humanizado, era o próprio Deus. E percebeu, eu não posso mais perder tempo. Eu não posso mais fingir que sou igreja. Eu não posso mais interpretar a igreja de Jesus Cristo. Eu tenho que ser igreja de verdade. E começa a listar algumas coisas que a igreja, em meio às perseguições, em meio ao secularismo, deixou de praticar. Que Deus nos reavive. Que Deus nos faça a igreja. Não esse teatro de horrores que estamos vendo no nosso país. Que Ele nos abençoe.